A paz do Senhor, irmãos. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade nesse estudo em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, falando sobre as obras da carne. Quero dizer aos irmãos que eu estou sendo muito edificada com essa sessão de Gálatas, estou aprendendo bastante, estou tendo oportunidade para refletir onde posso melhorar, porque nós estamos em constante aperfeiçoamento, não se esqueça disso. Pode ser que hoje você tenha falhado, eu tenha falhado, mas sempre há uma chance para recomeçar. O nosso Deus é um Deus de recomeços, é um Deus de misericórdia, é um Deus que, se você se arrepende, Ele está de braços abertos para te dar uma nova chance. Então, não desanime. Aproveita, compartilhe o canal da igreja com seus conhecidos, com seus amigos, familiares. Permita que a palavra de Deus entre na sua casa. Permita que a palavra de Deus entre na casa dos seus amigos, entre na casa da sua família, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre emulações e ira. São duas obras da carne que estão ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em adiante. Eu sei que vocês já têm essa passagem aí como base, né? Nós estamos nesse momento de reflexão sobre essa passagem especial sobre as obras da carne, onde o único objetivo é nos alertar, nos ajudar a conduzir a nossa alma com maior proveito, né? Que possamos dar bons frutos aí enquanto nós estivermos nessa terra. E eu tenho certeza que essa palavra não vai ao encontro, ela vai de encontro, ou seja, ela vai bater de frente com algumas coisas que nós pensamos, com algumas coisas que nós sentimos, porque esse é o papel da palavra de Deus. É bater de frente, é confrontar as nossas opiniões, os nossos sentimentos. Esse é o papel da palavra de Deus. Espero que você aproveite. Então, quando nós falamos de emulação, é uma palavra tão difícil de ouvir. Ela é presente em algumas traduções da Bíblia, em outras ela é substituída pela palavra ciúmes. E nós vamos falar sobre essas duas coisas que andam paralelamente, tá? E depois, em seguida, nós vamos falar sobre ira. Vai dar tempo. Emulação é um sentimento, por que ela é caracterizada em algumas Bíblias como ciúmes? Porque é um sentimento que leva o indivíduo a tentar se igualar a algo ou a alguém. Sabe? Ele quer estar em situação de igualdade, né? Ele quer superar alguém. Também, um segundo sentido, seria competir. Competir com alguém, disputar, concorrer. Então, emulação significa isso, tá? O sinônimo de emulação podemos chamar de ciúmes, podemos chamar até de inveja, né? Mas nós vamos tratar de inveja mais lá na frente, mais profundamente. Hoje ela simplesmente vai ser citada, não aprofundada. Em suma, seria assim: receio, medo de que uma pessoa que você ama, que você gosta, se apegue a outra pessoa. Ou algo que você goste, outra pessoa tenha, esteja sob o domínio desta outra pessoa. É zelo, sabe? Zelo pode ser excessivo ou não, mas é zelo, é cuidado. Desejo de manter ou proteger esse algo ou alguém, sempre protegendo, se sentir, em determinados casos, ameaçado por alguém. Então, tudo isso seria emulação e ciúmes. Nós vamos adentrar. Desde quando existe esse sentimento, irmãos? Desde quando existe o sentimento de ciúmes, de emulação? É desde o Éden. Desde Gênesis, nós vamos ver esse sentimento aflorando. Lembra que as obras da carne já estão em nós? Nós devemos lutar e nos encher de Deus e nos encher do fruto do Espírito para que sobressaia o fruto do Espírito e elimine e amorteça a carne? Então, lá no Éden, onde as coisas eram perfeitas, onde as coisas eram santas,
Depois da queda, esse sentimento de zelo, ele se tornou corrompido por um sentimento ruim, por um sentimento de competição, por um sentimento de emulação que nós lemos aqui. E ele é totalmente nocivo para a nossa vida espiritual. Em determinada medida, ele já passa a não ser mais saudável. Em determinada medida, ele já passa a ser nocivo e ameaçador para a nossa vida espiritual, até para o nosso convívio fraterno, nossa comunhão com os irmãos. E o primeiro sentimento que foi corrompido, se não totalmente destruído, foi ali com Abel e Caim. Quem nunca ouviu falar dos dois filhos de Adão e Eva, quando Caim teve sua oferta rejeitada por Deus por N situações, por N fatores, por N motivos, e Abel teve a sua oferta aceita por Deus. Caim se enfurece, Caim enche o seu coração desse sentimento de ciúmes que outrora, antes da queda, era zelo. Agora ele se torna algo doentio e ele se deixa influenciar por esse sentimento. E esse sentimento desencadeia nele a ira, que desencadeia nele um plano, ele arquitetou um plano de assassinato, onde ele vai e assassina Abel, o seu irmão. Depois nós vamos ver esse sentimento claramente expresso na vida de Raquel e Lia, duas irmãs também. Raquel era estéril, não podia ter filhos. Lia tinha filhos, muitos filhos, e ela utilizava isso para provocar Raquel. Raquel, por sua vez, sentia ciúmes ardente de Lia. Queria ser Lia, queria estar no lugar de Lia, queria dar à luz como Lia. Então ela deixou esse sentimento de ciúmes adentrar no seu coração. Depois nós temos o exemplo de Esaú e Jacó, onde nós vemos que o ciúmes ali foi causado pelos próprios pais, onde a Bíblia deixa clara e evidente a situação quando Isaque, que era o pai, preferia Esaú. E a mãe Rebeca preferia quem? Jacó. Por N motivos, por N razões que vocês vão ler lá. Mas aqui nós vamos abrir um parênteses. Muitas vezes o ciúmes ele é causado mesmo dentro dos lares por causa dos próprios pais, que sem perceber eles acabam dando preferência para um filho, para outro filho e causando esse sentimento de disputa. Disputa pelo quê? Por atenção, né? Disputa por uma palavra, por uma ajuda, disputa por um carinho. Isso tomou conta de Esaú e de Jacó. Eles percebiam isso. E depois eles acabam competindo entre si até o fim, né? Competindo entre si até o fim. E não acaba bem a história, né? Só depois de muitos anos é que há a tal reconciliação, mas até lá muito sofrimento, tanto para Jacó quanto para Esaú, por causa de um simples sentimento que foi afagado, que foi alimentado. E tudo nessa vida que não é equilibrado, né, irmãos, acaba sendo prejudicial para nós. Não que não possamos ter apreço pelas coisas, pelas pessoas que nós amamos, não é isso. Não é isso que o Senhor Deus está falando aqui, porque o próprio Deus, ele tem zelo de nós. E é um zelo saudável, é um zelo bonito. Nós vamos ler no Antigo Testamento várias passagens onde Deus fala: eu, Deus, zelo por vocês. Eu, Deus, tenho zelo por vocês. Então nós vamos ver várias passagens falando sobre isso, sobre esse zelo, sobre esse ciúme bom, né, de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. Diferente do nosso sentimento corrompido, tá, pelo pecado. Nós vamos também ver ali ainda em Gênesis é recheado de ciúmes ali, né, de histórias de ciúmes, os irmãos de José, também um outro exemplo de que os pais influenciam. Ali José, ele era muito querido pelo seu pai, Jacó, que simplesmente replicou o que ele tinha vivido na sua infância. Então ele começa agora a preferir José
por N fatores. E ali começa a nascer esse sentimento de ciúmes entre os irmãos de José, onde desencadeia a ira, a raiva, o furor, e os irmãos de José acabam tendo a terrível ideia de vender José para o Egito, por causa dos ciúmes. Por causa dessa vontade de estar no lugar de José, de ser amado como José era amado, de ter a atenção do pai como José tinha. Então, esse sentimento entrou no coração dos irmãos de José e fizeram com que eles agissem da forma como agiram, vendendo José para o Egito, como escravo. E se nós formos citar, nós vamos ter vários exemplos, mais diversos exemplos falando sobre os ciúmes e as suas consequências. Em Marcos capítulo 7 e o versículo 15 e 23, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele acaba ensinando, não só os discípulos, mas todos aqueles que ali estavam escutando, ele estava ensinando algo tão precioso. Ele estava ensinando que não há nada fora do homem que possa contaminar o homem, mas sim, o que sai do homem é o que contamina o homem. Vamos ler lá? No versículo 21, ele diz por que ele diz isso. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem o quê? Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, que é o engano, a lascívia, a inveja ou os ciúmes, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro do homem e o contaminam. Então aqui, o Senhor Jesus deixou claro para nós que as obras da carne, elas estão dentro de nós. E elas são produzidas dentro do nosso próprio coração, a nossa fábrica de ídolos, fábrica de pecados, fábrica de pensamentos maus, fábrica de julgamentos falsos, fábrica de mentiras, é o nosso coração. Por isso a necessidade de nós nos transformarmos e permitir que Deus transforme o nosso coração. Acredito que o nosso coração seja a parte mais difícil de lidar, né? É onde o Senhor Deus tem que entrar mesmo no nosso coração e mudar a nossa forma de enxergar as coisas, e mudar a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar. É um território que nós devemos entregar a Deus, porque se não entregue a Deus, é um território daninho para mim, para a vida, não só para mim como pessoa, mas também para alguém que está, para o meu irmão que está ao meu lado, né? Em Romanos 13, versículo 11 ao 14, nós vamos ver tantas verdades que eu gostaria de ler com vocês rapidamente. Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 14, diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e não em ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Esse versículo, ele traz tantas verdades. Uma delas é um alerta, onde o apóstolo Paulo está dizendo assim: desperta. Desperta você que está nesse sono profundo. Desperta, porque já não é mais hora para ficar dormindo, não é mais hora para ficar levando em banho-maria esse coração que precisa ser transformado. Não é mais hora de gastar tempo com algumas picuinhas, não só na sua família, mas na sua rede de amigos. Não é mais momento de você ter picuinhas, ressentimentos na igreja.
Não é mais tempo. O apóstolo Paulo fala: acorda, acorda, desperta desse sono. Por quê? Por quê? Porque a salvação que antes estava tão longe, desde quando você aceitou Jesus até agora, ela está mais perto. A salvação agora está mais perto para você. Então desperta, não há mais tempo para você levar na brincadeira, não há mais tempo para você achar que a salvação, ela um dia vai acontecer, mas não está tão perto. Desperta. É o convite aqui. E a nossa missão é rejeitar, dizer não para as obras da carne. É dizer não para esses sentimentos, especialmente de ciúmes, que querem invadir o nosso coração em determinadas áreas da nossa vida. É jogar fora essas vestes noturnas, essas vestes das trevas e nos revestirmos das vestes da luz, para andarmos na luz, para refletirmos a luz por onde quer que nós passarmos. E usarmos o nome do Senhor e essas armaduras para vencermos as tentações, porque dia e noite nós seremos tentados para termos esses sentimentos. Existem vários tipos de ciúmes, existem vários tipos de áreas que o ciúmes atua. O ciúmes atua na área fraterna, entre irmãos de mesmo sangue, como nós lemos alguns versículos atrás. Ele também atua no nosso relacionamento amoroso entre marido e mulher, muitas vezes, né? Colocando coisas, criando situações que não existem. Quantos casais eles desmoronam, eles se destroem por situações que não existem, nunca existiram. Mas é criada uma situação ali, uma brecha é aberta e esse pensamento ele vai ficando cada dia mais forte e se tornando um ciúmes tão doentio que acaba levando ao fim o casamento, o relacionamento. Também ele está permeando as amizades. Tem pessoas que não têm a liberdade de ser amiga de qualquer pessoa, porque tem um amigo no círculo que morre de ciúmes, né? Ele arde de ciúmes, de saber que o seu amigo está dando atenção para um outro amigo, fazendo novas amizades. Também esse tipo de ciúmes existe no ambiente de trabalho, através de uma promoção, através de uma reunião, faz uma reunião, não chama você, você fica com ciúmes, mas porque chamou o seu colega, não chamou você. Você já fica com o pé atrás, porque será? Tá dando preferência. Esse tipo de sentimento também permeia a igreja, né? Infelizmente, através de cargos ministeriais, porque será que o pastor deu esse cargo para essa pessoa, sendo que eu estou aqui há mais tempo na igreja, essa pessoa chegou ontem, ela já está desempenhando, por que o pastor está conversando com ela? Será que o pastor está falando de mim? Será que ele está gostando mais dessa alma do que de mim? Eu sempre apoiei, eu sempre estive lá. Ah, porque será que não fui chamada para cantar, mas a irmã que está do meu lado foi? E assim por diante. Eu estou dando pequenos exemplos, mas nós sabemos bem que o ciúmes ele acarreta muitas outras coisas. Negativas, é claro. O ciúmes derrubou Satanás. Satanás era um anjo de luz, ele desejou estar no lugar de Deus, ele desejou receber a adoração que Deus recebia. Então ele foi literalmente lançado do reino de Deus. Então o ciúmes ele é prejudicial. Ele é uma coisa que nós devemos detectar, nós devemos parar e refletir sempre. Porque não há homem, não há mulher que nunca tenha sentido. Nunca não tenha sentido, na verdade. Todos nós um dia sentimos ou lutamos com isso diariamente, porque nós estamos aqui neste mundo. E a palavra do Senhor vem hoje para dizer que você não luta sozinho. O Senhor está te ajudando. O Senhor vai fazer com que você tenha forças para vencer esse sentimento que corrói, esse sentimento que destrói os seus pensamentos, a sua autoconfiança. O ciúmes ele é causado por insegurança. Insegurança excessiva, né? O ciúmes desencadeia a ira. E aqui nós entramos com a ira. Nós entramos para falar da ira.
Uma pessoa excessivamente ciumenta, ela cria situações que não existem, como nós falamos aqui. Ela cria discursos que nunca existiram, palavras que nunca foram ditas, pensamentos. A pessoa ciumenta muitas vezes ela quer adivinhar o que passa na cabeça do outro. Ela quer, ela quer adivinhar e já ao mesmo tempo julgar. A pessoa ciumenta excessivamente. Por que eu digo excessivamente? Porque o zelo normal, equilibrado, ele também é divino. O zelo equilibrado, ele é maravilhoso. Quantos de nós cuidamos, zelamos por quem nós amamos? Seria muito, é até ruim aquela pessoa que, na verdade, ela não se sente cuidada, amada, né? Mas em excesso isso também é prejudicial. E é isso que desencadeia muitas vezes a ira. A ira, ela é provocada por vários fatores, né? Mas um deles é o ciúmes. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 34, diz assim: porque o ciúme provoca o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 20, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, seja tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha que interessante. Aqui nós temos um exemplo que, mesmo partindo de uma ira justa, como por exemplo Moisés. Moisés estava ali no deserto, conduzindo o povo ingrato, blasfemo, murmurador. Moisés se sentiu irado e foi reprovado por Deus. Era uma ira justa, ou seja, ele tinha motivos para se irar e ele agiu em ira. Como também uma ira injusta. Quando nós vemos ali Penina irada com Ana, provocando Ana. Penina provocava Ana injustamente. Era uma ira injusta, né? E a atitude final é que tem que refletir Deus. Não importa se é uma ira justa ao seu ponto de vista ou uma ira injusta ao seu ponto de vista. O resultado tem que glorificar o nome do Senhor. E para glorificar o nome do Senhor, nós não vamos poder agir em ira. Nós não vamos poder falar em ira. Nós vamos ter que segurar. Nós vamos ter que nos conter. A pessoa irada, ela não tem a menor condição de tomar decisões importantes na sua vida. Eu diria até decisões que não são tão importantes. A pessoa irada, ela fica surda, ela fica cega. Por quê? Porque ela só enxerga a sua própria justiça. Ela só enxerga a vingança, ela só enxerga motivos para se vingar. Ela não escuta ninguém, ela não enxerga mais ninguém, ela quer fazer acontecer. E aí, nesse momento, grandes coisas ruins acontecem. É por isso que nós vemos os crimes, os homicídios. Já ouvimos pessoas dizerem até assim: não, eu nem vi quando eu fiz isso. Né? Por quê? Porque estava totalmente irado, totalmente cego, totalmente carregado daquele sentimento ruim, né? Que carrega mesmo o coração e a mente. E existem vários versículos na Bíblia que falam claramente da ira e que tratam a ira como fúria, como cólera, como raiva. Nós não vamos ler todos aqui porque não há tempo para isso. Mas eu convido você a procurar na sua Bíblia esses nomes chaves para você encontrar os versículos e entender melhor qual é o resultado da ira na vida do homem. O sentimento de ira faz com que o ambiente fique pesado, diz a Bíblia. E esse ambiente não está falando só do ambiente de trabalho, ambiente familiar, é ambiente de igreja também. Fica pesado e é difícil restabelecer. A ira mostra que o homem, eu, sozinha, eu não consigo me frear.
A ira é um exemplo disso. A ira acelera meus batimentos cardíacos, faz com que as minhas mãos suem frio, faz com que a minha pele queime, né? Meu rosto fique vermelho, minha cabeça comece a explodir de ira, de raiva, de furor. E aí Efésios vem e fala assim, Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Muitos irmãos acham que essa palavra irai-vos é para nós nos irarmos, é uma abertura que Deus dá para nós nos irarmos. São 5 minutinhos que a gente pede para Deus para nós nos irarmos. Quando na verdade não. Paulo está dizendo aqui, irai-vos e não pequeis é uma advertência. Se por um acaso isso acontecer, não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Muitos irmãos falam, não, eu me irei sim, porque eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas eu vou acertar as contas e depois eu volto arrependido, peço perdão, Deus me perdoe, tá tudo certo. Eu sou crente, vou ficar sem tomar a ceia, mas eu vou acertar essa situação? Quando, na verdade, Deus está dizendo, e se isso acontecer, você tem o direito de ficar irado, mas não peque. E aí o que ele diz mais? Não coloque o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? Não vá dormir irado. Não vá dormir sem resolver o problema. Por quê? Porque o sol sobre a vossa ira. Porque a ira acalentada, a ira afagada, a ira aquecida, sem com excessos e irracional, ela é pecado. A ira sozinha, sem excessos, ela não é pecado. A ira refreada não é pecado. Mas a ira afagada, ou seja, a ira onde a gente começa a alimentar a ira, dormir irado, dormir pensando na vingança, o sol se pondo e eu irado, isso é pecado. O Senhor diz, antes do sol se pôr, você precisa já estar repleto de misericórdia e reconciliação. Permitir que o sentimento de reconciliação e humildade invada o seu coração para que você se reconcilie com seu irmão. É esse o mandamento. É essa a missão. Então não tem uma liberdade aqui para pecar. Irai-vos, mas não pequeis. E aí em seguida ele diz assim, não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque se você vai dormir irado, afagando, alimentando, aquecendo o pecado da ira, você vai dar lugar ao diabo. O lugar do diabo sendo dado, a desgraça está feita. Por isso que no seu coração, no meu coração, só há lugar para um Deus e esse é o nosso Deus, o Deus de Israel. O único sentimento de ira permitido na Bíblia é a ira contra o pecado, é a ira contra a injustiça, é a ira contra a corrupção. Esse sim, esse sentimento você tem que ter. É a ira contra Satanás, contra as mentiras do diabo. Essa é a ira que o Senhor aprova. A ira contra Satanás, contra o pecado, contra os nossos próprios erros. Essa é a ira que o Senhor aprova. Fora disso, a ira é pecado. Que Deus nos ensine, irmãos, o verdadeiro sentido do amor, sem ciúmes. Que Deus nos ensine a viver moderadamente, com equilíbrio por onde nós passarmos, com equilíbrio no nosso relacionamento, quer seja ele matrimonial, fraterno, comunhão com os irmãos, que tenhamos equilíbrio, que saibamos amar sem excessos, né? Que nosso coração não arda em ciúmes, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor não arde em ciúmes, que tenhamos confiança, que o Senhor nos ajude. Se você está nessa situação, peça a Deus discernimento, peça a Deus para entrar no seu coração e tirar as mentiras, e tirar aparências enganosas que você colocou na sua mente que não existem. E se existirem, peça a Deus sabedoria para resolver. Que o Senhor nos dê sabedoria também para que o nosso coração não se entregue à ira.
E se nós nos irarmos, seja contra o pecado. E se nós nos irarmos contra os nossos irmãos, que nós saibamos refrear a ira, para que nós não pequemos, para que nós não venhamos dar lugar ao diabo. Não termine esse dia sem antes se reconciliar. Não termine esse dia sem antes pedir perdão. Não termine esse dia sem antes pedir ao Senhor que entre no seu coração e substitua, tire, mude essa ira por misericórdia. Não há formas melhores de fazer isso. Não há psicólogos, psiquiatras que possam fazer isso. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus é o dono do nosso coração, somente Deus é o dono dos nossos sentimentos. Vamos entregar os nossos sentimentos a Deus. Espero que vocês aprendam, espero que vocês tenham entendido e usufruído dessa mensagem para que o nome do Senhor seja glorificado. Até a próxima. Não esqueça de compartilhar. Um grande abraço.